O livro de Efésios, há quem diga que é o livro mais lido do Novo Testamento, ou das cartas de Paulo. E há muitos grandes e famosos escritores e grandes pregadores que tinha ele como um livro de sua cabeceira. Não ia dormir sem que não lesse o livro de Efésios. Porque é neste livro que tem as doutrinas. Se a Romanos é muito bom, esse aqui também é muito bom. Tem as doutrinas da salvação. É excelente, as doutrinas da fé. Amados, e esse livro aqui, ele foi escrito quando Paulo estava preso lá em Roma. Ele ia para a Espanha e não chegou aí, teve que ficar preso lá, né? Uma perseguição. E ele escreveu esse livro aqui, amados, para as igrejas da área lá de Efésios. Efésios era uma cidade muito famosa, era uma das mais progressistas, né? Mas também ele se destinou aos irmãos de Colossos e também da Galácia. Ele escreveu para esse povo, né? E aí vamos ver aqui, amado, o primeiro ponto, um comentário introdutório do primeiro ponto. No verso 1, ele nos deu vida. Meus irmãos, os crentes, amados, foram resgatados da morte espiritual. O crente, ele foi resgatado da morte espiritual. Quando em Adão nós morremos espiritualmente, em Jesus a gente ressuscita espiritualmente, né? E todos os homens que foram vítimas de Adão, ao crer, eles então são ressuscitados. Se eles estavam mortos espirituais, condenados ao inferno, ao ressuscitar, ele tem então a esperança, né, de a graça de Deus ter ele alcançado através do cumprimento da promessa, Jesus Cristo que veio ao mundo, amados. E Jesus Cristo veio, amado, para retirar do homem essa morte espiritual. Por isso que todos nascem de novo. O novo nascimento, amado. E isto é a garantia que Deus nos dá para a salvação eterna. Vamos ver esse versículo primeiro, mais na frente. Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 6, que diz, pela graça sois salvos, e repete mais na frente, amado, essa mesma frase, pela graça vocês são salvos. O que foi realizado por Jesus, irmãos, foi algo duplo, né? Algo duplo. Ele fez o homem pecador, né, morto espiritualmente nos seus delitos e pecados, reviver, amados, né, outra vez espiritualmente. Essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa, irmãos, ele concedeu uma vida nova, a nova vida, a ressurreição. Todo crente, ele ressuscita quando Jesus ressuscitou. Jesus Cristo morreu e nós morremos pelo pecado com ele, e nós somos ressuscitados com ele ao terceiro dia para uma vida nova, meus irmãos. De modo que o salvo agora, ele pensa diferente, amados. Ele pensa desfrutar de uma vida de paz aqui. Crente é para viver uma vida sossegada. Se houver confusão, alguém que faz com a gente. Põe nós no rolo, né? Bota nós na confusão. Mas nós não puxamos briga, né? Israel, por exemplo, Israel não dispara um traque para a faixa de Gaza, para os palestinos. Agora tem um detalhe, se os palestinos mandarem um míssil para ali, manda 20-30 de onde veio. Aí eles se defendem. É diferente. Crente não briga. Mas se brigar, é como diz aquela história, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas quando eu estou na briga, eu dou uma boiada para não sair, né? Então, assim é o crente, né, irmãozinha? É isso aí. Meus irmãos, a graça de Deus nos fez isso, amado, nos trazendo esse resultado maravilhoso de viver aqui em paz, com as pessoas, não querer confusão com ninguém,
Se tiver confusão, nós briga para se defender. E em segundo lugar, irmãos, nós temos a certeza que são moradores do céu. Não é? Em terceiro lugar, para título de introdução, o verso de número 8, que fala sobre o dom de Deus. Meus irmãos, a fé salvadora dada por Deus, amados, se refere exclusivamente sobre a salvação de Jesus Cristo, né? Ela é algo que não pode vir do homem. O homem não pode gerar a sua salvação. O homem não pode gerar a sua salvação, porque ele não tem pano para manga. Jesus Cristo, como disse alguém, tinha costa larga, porque na cruz do Calvário ele sofreu, não é? Mas as costas eram largas, e ele nos salvou na cruz morrendo por nós. Meus queridos irmãos, coisa fantástica ele fez com todos nós. Então, amados, o dom é Deus que dá, não é o homem que obtém. Deus, o dom da salvação é Deus que dá, não é? A pessoa pode até ter fé, viu? Que vai ficar curado de uma enfermidade, que vai passar no Enem, que vai arrumar um emprego, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Pode ter fé aí, é para estar certo, e é para ter. Agora, vamos dizer assim, eu tenho fé da salvação, quem põe nele é Deus, senão ele não entenderá de nada. Amados, não existe outro meio qualquer que leve o homem a almejar, amados, a salvação. E nada ele pode fazer. Esforços próprios, práticos, de boas obras, na adoração das divindades religiosas, nas práticas da benevolência, irmãos, né? E todo tipo de crendice, não existe a mínima possibilidade, porque somente Deus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então vamos para a nossa exposição. Em primeiro lugar, amados, ele lhes deu vida, o verso primeiro. Meus queridos, no paraíso, amados, o homem não tinha pecado, né? Tinha pecado no paraíso? Não, tinha não. Ele não tinha pecado, mas o que aconteceu no paraíso? O homem pecou. No céu, amado, na glória de Deus, ali sim que não haverá pecado e nem cometeremos pecados. Será diferente, amados, totalmente diferente, meus queridos, lá na Nova Jerusalém. Amados, na glória de Deus, mal nenhum poderá ter assento, poderá ter lugar ali, mal nenhum, amado, né? Nenhum. O homem estará livre para viver a glória de Deus, amados, né? E esse mal não existirá, porque o homem estará livre para sempre, né? Do pecado. O homem recebeu a vida de volta. Por essa razão, Paulo diz, vamos lá comigo, amado, no verso, não precisa, o verso número 8, só a frase, ele lhes deu vida. Olha, ele deu vida, então a gente tem vida para sempre. E quando o homem nasce de novo, amados, ele conquista, amados, a vida espiritual perdida em Adão, e ele passa a viver espiritualmente, amados, aqui nessa terra, neste mundo, né? Ele passa a viver aqui na terra, mas também, amados, ele pode desfrutar das coisas maravilhosas de Deus, e ainda ele quebra, esperar a esperança da vida eterna, da glória de Deus. Meus irmãos, a nova criatura, meus queridos, portadora da nova vida, queridos, recebida diretamente de Deus, amados, na escolha de Jesus Cristo, na redenção e do Espírito Santo, na regeneração, amados, né? E nos garante a salvação, e não precisamos, amados, tomar nenhuma decisão, porque ela foi tomada, irmãos, pela graça de Deus, né? Por isso que o verso 32, amado, do livro de João, vamos ler comigo, ele nos ensina, amados, que nós somos livres em Jesus Cristo, de modo que João 8,32 diz assim, vamos lá, amados, conhecerão a verdade,
e a verdade vos libertará. Então o crente é livre, é salvo para sempre, amado, não é? E mais um detalhe, meus irmãos, e mais um detalhe, meus queridos, não é? Isso aí Deus nos concedeu, esta é a razão, amado, de o crente poder servir a Deus, o crente ser obediente, o crente está sempre preparado para servir ao Senhor, né? Olha, amado, o que tornaria, né? O que tornaria o homem para sempre aqui na terra, né? Era, amados, a vida espiritual. Quando ele pecou, o que foi que aconteceu? Quando o homem pecou, então o homem morreu espiritualmente e inviabilizou, amados, inviabilizou aí a eternidade na terra. A queda do homem foi tão terrível que ele foi expulso do jardim e não teve mais como, né? Meus irmãos, ele pecou e morreu espiritualmente, imediatamente ele foi afastado da presença de Deus, irmãos. Ele foi afastado da presença de Deus, mas Deus não afastou dele, não. Deus procurou ele, não é? Deus procurou o homem, irmãos, não é? E ele colocou no homem um chip. Qual foi o chip que Deus colocou no homem? Grave isso. Toda vida que eu falar sobre o chip que Deus colocou dentro do homem, qual foi? A imagem e semelhança. Veja aí nesse ponto primeiro, no último parágrafo. O chip chamado imagem e semelhança. Que o nosso Deus, irmãos, desse modo pode rastrear quem? As criaturas e as novas criaturas. Ele rastreia o homem desde Adão até os nossos dias. Ele rastreia, Deus sabe tudo, aonde o cabra se mete, o que é que ele faz. Por isso que o sábio Salomão, ele escreveu num dos provérbios, dizendo, acho que é 8,14, diz que os olhos de Deus estão aonde? Em todos os lugares, né? Aliás, eu coloquei aqui, né? Vamos ler comigo então. Livro de Provérbios, capítulo 15, verso de número 3. Diz como os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando quem? Os maus e os bens, os crentes e os incrédulos, as criaturas e as novas criaturas. Deus, irmãos, está no comando de tudo. Não há perigo, meus amados, né? Então, amados, não há como o homem pecador, amados, ficar fora do plano de Deus. O homem só vai para o inferno se ele não reconhecer a soberania de Deus, se ele não reconhecer que existe um Deus poderoso, que criou os céus, a terra e que fez ele. Só assim o homem pode crer, aonde a palavra não foi chegada, ele pode crer e ser salvo. Como Deus é bom, amado. Em segundo lugar, o ponto 2, pela graça vocês são salvos. Eu gostei dessa expressão. Na outra versão, na Bíblia Almeida atualizada, pela graça sois salvos. Nessa daqui pela graça vocês são salvos, né? Gostei. Amados, nada poderia ser melhor do que o homem receber de graça a salvação. Diz que de graça ninguém quer nada, né, meu irmão? De graça as pessoas não querem, certo? Meus irmãos, os pecados, irmão, todos foram perdoados por meio da graça, né? E tudo isso aconteceu no cumprimento da vinda de Jesus. Quando ele veio ao mundo, ele perdoou todo mundo uma vez só, passou o rodo. Lá na cruz do Calvário foi o que ele disse: perdoados estão os vossos pecados, né? Que maravilha, irmão, né? Então a vinda de Jesus foi algo extraordinário, irmãos, né? Ele deixou a eternidade, adentrou no tempo, nasceu aqui, viveu 33 anos, irmãos. Presta atenção, amado. Em sua vida, Jesus Cristo nasceu de quem? Nasceu de mulher. Que mais? Nascido da operação de Deus por quem? Pelo Espírito Santo, amado, né? Aqui na terra ele fez o quê? Viveu um misto de quê? De humanidade e de divindade. Ele viveu isso, amado.
E na qualidade de homem, ele pôde assumir a humanidade do homem pecador e pôde pagar o pecado da condenação da morte eterna. Ele fez isso, meus amados, né? E mais, irmão, né? A partir da sua divindade, ele fez o quê? Venceu a morte, né? Proclamou o brado de anulação da morte. Ele próprio ressuscitou entre os mortos, irmãos, e apareceu aos seus discípulos, né? Vamos ler aí 1 Coríntios 15, verso 55, né? E ele disse para eles, e Paulo foi quem escreveu isso aqui, né? Então, os discípulos dizer para todos eles que a morte teria sido vencida quando ele ressuscitou. E o que foi que Paulo disse? Vamos lá, meus irmãos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida por Jesus Cristo, né? O pagamento realizado por Jesus Cristo, irmão, custou a sua vida, foi muito caro, né? Esse era o ponto alto do Redentor, o ponto mais alto, né? A necessidade de satisfazer o quê? A vontade do Pai, cumprir a missão, né? Resgatar o homem perdido, pecador, né? E um alerta para o homem pecador que ainda não tomou conhecimento dessa verdade. Ele precisa ser avisado, irmãos, né? Pela mensagem da salvação. Ele precisa crer para ser salvo, irmãos, né? Vamos ler, amado, em João 3:3, como o Senhor Jesus falou quando estava aqui. Vamos lá, irmãos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí, a nova criatura, o novo nascimento, a ressurreição do Espírito que foi morto lá na queda do homem, lá no início da criação. Meus irmãos, é fantástico, né? O homem ficou, amado, no estado de pecado e depois da queda no estado de morte. Foi essa a situação do homem, morte espiritual. Queridos, e mais, irmão, ele foi chamado filhos da ira de Deus, irmãos, né? Para o homem, irmãos, poder fazer parte da nova natureza, né? O homem pecador precisa saber que Deus foi muito misericordioso para com ele, e a Bíblia diz que ele veio até nós. Jesus Cristo veio até cada um de nós, veio ao mundo, e aqui ele trouxe a remissão dos pecados, a redenção do homem. Tudo ele veio fazer aqui para o homem amado. Para conceder a sua graça, amados, foi necessário, queridos, que o Filho de Deus pagasse um preço muito caro, né? Ele veio ao mundo, assumiu a identidade humana, conviveu conosco aqui 33 anos, né? E durante todo esse tempo, amados, ele enfrentou os incrédulos, os inimigos, irmãos, e até o diabo, né? Se lembra do diabo ali em vários locais, que o diabo tentou o Senhor Jesus Cristo, amado. Ele fez isso, meus queridos. Tudo isso para afastar Jesus da sua grande missão, a missão do Pai, né? Para levar ao homem pecador a graça de Deus, né? Para que o homem se tornasse salvo e pudesse participar da glória de Deus da eternidade, amado, precisando apenas reconhecer, se arrepender dos seus pecados. E por último, irmãos, o item 3 é dom de Deus, amados, do início ao fim, amados, a salvação do homem pecador, condenado à morte eterna, amados, não é? A morte eterna está na fé salvadora, dada, amados, por Deus, e não no homem, irmãos, que não pode ter a fé salvadora, não é? O que ele pode ter é fé para ser curado de uma dor, de uma enfermidade, qualquer coisa, como eu disse anteriormente. Mas, amados, a salvação, meus queridos, é algo, amado, da maravilhosa graça de Deus, irmãos, em Jesus Cristo, e de mais ninguém, meus amados irmãos, né? E de mais ninguém.
é algo fantástico, amados. Né? A igreja, Paulo falou, está lá no livro que lemos, verso 8, de novo repetindo aquela palavra: pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e não vem de vocês, é dom de Deus. O homem não tem nada que possa oferecer para ser salvo, é só Deus. Né? Amados, a igreja tem uma grande responsabilidade de anunciar aos pecadores essa verdade. Por isso vamos fazer um avanço missionário agora em Taboeiro do Norte, para avisar o pessoal: ouça a voz de Deus. Como diz o texto sagrado, irmãos, que a única maneira ou meio que o homem tem para ser salvo, amados, é somente a fé em Jesus Cristo. Não tem outra saída, amado. Essa maneira pela fé é o canal da salvação operada por Deus, e o único meio operante onde o homem pode conquistar a salvação, pode conquistar o paraíso de outra vez. Não mais o paraíso para poder pecar, como lá no paraíso o homem não tinha pecado lá, ele nasceu sem pecado, mas ele pecou. Mas no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, ele não vai poder pecar, certo? Porque não, ele já sabe de tudo, não é isso? Meus queridos, o Senhor Jesus pagou o preço, e o preço foi uma morte vil na cruz do Calvário, uma morte martirizante, dolorosa, amado, para dar salvação ao homem. Ele fez tudo isso em favor do homem. A coisa, amados, que mais leva o homem, pecador, a achar que tem mérito de conseguir ser salvo aqui nesta vida, irmãos, são suas obras meritórias, são seus favores, né? São, amados, aquelas coisas que ele faz, pensando que vai poder herdar a vida eterna. Não vai herdar. Um grande engano, amado, do homem pecador. Ele precisa conhecer o preço que Jesus Cristo fez, pagou por ele na cruz do Calvário, né? E assim o homem precisa abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, irmãos, dos seus méritos próprios, e conhecer que Jesus Cristo é o único que pode salvá-lo. Vamos ler Efésios 2:10, o último verso, que diz assim, amados, vamos lá: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Que maravilha, irmãos, né? E eu quero concluir aplicando para vocês, amados, essa exposição de hoje. Em primeiro lugar, ele deu vida. Ele deu vida. Irmãos, como a situação do homem pecador era de morte espiritual, né? Ele teve em Jesus a chance de ser redimido, reviver outra vez. Tudo isso por causa do amor de Deus, por causa, irmãos, do perdão que Deus deu ao homem amado, perdoando. Outra coisa, irmãos, pela graça vocês são salvos, irmãos. Amados, a graça de Deus que vem quando o homem crê em Jesus Cristo, irmãos, né? Ele colocou a vida dele em favor do homem. Amados, e por último, a aplicação: o dom é Deus. O dom é Deus. Ele faculta a quem ele quer. Eu não sei explicar qual é o critério de Deus, apenas, amados, que está escrito em sua palavra. Vamos lá? Lê comigo João 1:12, o que é que diz a palavra do Senhor, irmãos, para concluir. Vamos encerrar essa exposição. Vamos lá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que crê em seu nome. Amém, irmãos?